Fala galerinha, sou o professor Leonardo de Química e hoje dando continuidade à aula passada de leis ponderais. A gente viu lei de Lavoisier e hoje a gente vai ver a lei de Proust, que é conhecida como a lei das proporções constantes. Certo, pessoal? Lembrando que na aula passada a gente viu lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, ou seja, numa reação química a massa ela se conserva, ou seja, a massa que reage terá que ser igual à massa que produziu numa reação química. Lembrando que a lei de Lavoisier ela é válida apenas em sistema fechado, beleza? Então vamos aqui hoje para a lei de Proust, que é conhecida como a lei das proporções constantes, ou seja, as substâncias elas se combinam entre si numa razão de números menores e inteiros. Professor, não entendi o que o senhor quis dizer. O que é que o senhor quis dizer com isso? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que numa reação química nós temos o mercúrio reagindo com o gás oxigênio, formando o óxido de mercúrio. Isso é uma reação química. Lembrando que o que fica antes da seta é chamado de reagente. E o que fica depois da seta é chamado de produto. Certo? Então vamos lá. O que seria essa lei das proporções constantes? Eu tenho 50 gramas de mercúrio que reage com 4 gramas de gás oxigênio. De acordo com a lei de Lavoisier que a gente viu, a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Então vamos lá, 50 mais 54, eu vou formar 54 gramas de óxido de mercúrio, tá certo? Como essa lei de Proust, as reações elas têm que acontecer numa certa proporção, agora vamos supor que isso aqui no experimento 1, né, que eu coloquei 50 para reagir com 4, que formou 54. No segundo experimento, experimentalmente feito no laboratório, então vamos supor que aqui eu coloque 100 gramas de mercúrio para reagir com... Bem, gente, se 50 gramas reage com 4, 100 gramas precisa de quanto de massa de oxigênio para reagir? A gente tem que pensar na proporção. Vamos analisar novamente. Se 50 reage com 4, 100 vai reagir com... Como é que eu saberia? De 50 para 100, dobrou. Então, o que vai acontecer aqui também? Vai dobrar. Então, nesse caso aqui, se 50 reage com 4, 100 vai reagir com 8 gramas. Ou seja, se aqui dobra, aqui também dobra. E aí, certamente, de acordo com agora com a lei de Lavoisier, que a gente estudou na aula passada, 100 com 8 vai formar 108 gramas. Tá certo, pessoal? Porém, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Toda reação química ela precisa de um reagente, que vai formar um produto. Mas será que tudo que eu colocar para reagir, vai reagir? Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer um bolo, uma receita, a gente precisa de uma certa quantidade. Você não pode colocar muito ovo, você não pode colocar muita margarina, você não pode colocar muito leite, senão não vai dar certo, não é verdade? Então, na reação química é a mesma coisa. Você tem que colocar as coisas na proporção, ou seja, as substâncias em proporção, uma certa quantidade. Então, vamos supor que eu coloque 10 gramas de mercúrio. Quantas gramas eu precisaria? Aliás, vou tirar esses 10 aqui. Eu vou colocar aqui. Se eu colocasse 10 gramas de gás oxigênio e 10 gramas de mercúrio, será que essa reação vai estar em proporção? Como é que eu saberia? Bem, a lei de Proust ela nos proporciona fazer essas regras de 3 para a gente poder provar se a reação está em proporção, ou seja, se ela está acontecendo de uma forma proporcional.
Olha, como é que eu provaria, antes de fazer esse cálculo aqui, como é que eu provaria que aqui está acontecendo uma aplicação da lei de Proust? Você pega aqui, ó, o experimento 2. Você divide 8 por 4, que vai dar quanto? 2. Você pega agora 100 por 50. Vai dar 2. Perceba que ela está acontecendo numa proporção de 2. É assim que a gente prova se realmente a reação está de acordo com a lei de Proust. Beleza? Então vamos continuar aqui. Eu coloquei 10 gramas de mercúrio para reagir com 10 gramas de oxigênio. Será que essa reação está correta? Como é que eu faço? Comprovadamente, em laboratório, eu sei que 50 gramas, né? 50 gramas reage com 4 gramas. Isso é a reação que me mostra. 50 reage com 4. Então, se eu colocar 10 gramas de oxigênio, vai precisar de quantas gramas de mercúrio para reagir? Será que é só 10? A gente viu que 4 gramas precisa de 50. 8 gramas precisa de 100. Então, 10 gramas, será que só precisará de 10? Vamos fazer esse cálculo aqui. Meio para os extremos. 4x é igual a 10 vezes 50, 500. X vai ser igual a 500 sobre 4. X vai ser igual a 125 gramas. Ou seja, pessoal, para eu colocar 10 gramas de oxigênio, eu teria que colocar 125 gramas de mercúrio. Significa dizer que isso aqui não existe. Por quê? Porque não precisaria só 10 gramas de mercúrio para essa reação acontecer. E sim, 125. Então, vamos fazer da outra forma. Quantas gramas de oxigênio eu precisaria para reagir com 10 gramas? Então, vamos lá. 50 gramas reage com 4 gramas, certo? Se eu colocasse 10 gramas aqui, precisaria de quê? X. Então, vamos lá. 4 vezes 10, 40. Aliás, 50 vezes x, 50x é igual. 4 vezes 10, 40. X é igual a 40 sobre 50. Se você for fazer o cálculo aqui, x vai ser igual a 0,8 gramas. Não é? Então, perceba que se eu colocasse 10 gramas para reagir de mercúrio, eu precisaria de 0,8 gramas. Aqui, não de 10. Então, vocês percebam que a lei de Proust, ela nos proporciona definir a quantidade que irá reagir de cada substância. Então, vocês percebam que se eu colocasse 50, precisa de 4 gramas. 100 precisa de 8. 10 precisa de 10? Se 4 precisa de 50, como é que 10 vai precisar de 10? Vai precisar de 125. Tá certo? E se eu coloco 10 gramas de mercúrio para reagir, só vai precisar 0,8. Tá certo? E aqui tem quantos? Tem 10. Então, se eu colocasse 10 para reagir de mercúrio, eu não precisaria de 10 gramas de oxigênio, e sim só de 0,8. Então, a lei de Proust, ela pode nos proporcionar para ver quem está em excesso numa reação. Ou seja, esse excesso é quando você coloca para reagir e não vai reagir, está em excesso. Então, nesse caso aqui, os 10 gramas estaria em excesso. Tá certo? Aqui, na lei de Proust, um exemplo básico de uma questão simples, básica. Por exemplo, nós sabemos que A mais B reage com C. Uma reação hipotética. Então, vamos aqui. 40 reage com um valor que eu não sei, que vai formar 60. Mas, de acordo com a lei de Lavoisier, da aula passada, a gente viu que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Quem é o produto? 60 gramas. Aqui no reagente eu tenho quanto? 40.
eu tenho que somar com 40 para dar 60? Pela lógica, a gente sabe que é 20 gramas. Então, quando eu somo 20 com 40, dá 60. Beleza? Agora, de acordo com a lei de Prost, aliás, de acordo com a lei de Prost, eu sei que 40, fazendo cálculo, você pode fazer por duas formas. Você pode fazer por cálculo e você pode fazer de forma direta, se você tiver um raciocínio mais rápido. Nesse caso, eu vou fazer pelo cálculo e pelo raciocínio mais rápido. Então, vamos lá. 40, nós sabemos que 40 reage com 20 gramas. Então, 40 gramas reage com 20 gramas. Se eu coloco 40 para reagir, eu vou precisar de quantos? Que é esse valor aqui, ó. Que não tem. Então, 40 reage com 20. Se eu colocar para reagir 20, vai precisar de quantos? Então, aqui, ó. Meio para os extremos. 20 vezes x, 20x. Vai ser igual. 40 vezes 40, 1.600. Então, fazendo aqui, x vai ser igual a 1.600 dividido por 20. Corta aqui, corta aqui. 160 dividido por 2 vai ser 80 gramas. Então, se eu colocar 40 aqui, eu vou precisar de exatamente 80 gramas. 80 gramas com 40 vai dar o quê? 120. Também obedecendo a lei de Lavoisier. Então, pessoal, hoje nós vimos a lei de Prost, que é a lei das proporções fixas. As reações acontecem em uma certa proporção. Nesse caso aqui aconteceu uma proporção de 2. E aqui foi um exemplo básico de como resolver questões de lei de Prost e Lavoisier. Certo? Sigam o canal, ativem as notificações. Sigam lá no Instagram também, Química Fácil com Léo. Lá tem vários quiz para vocês resolverem. Durante a semana eu vou estar postando 2 a 3, 4, aliás, 2 quiz por semana. E aí lá vocês vão tirar dúvidas de vários conteúdos e aperfeiçoar para o Enem, viu? Então, forte abraço e fique com Deus.